Um Curso em Milagres, capítulo 2, texto 4. A cura como libertação do medo. Nossa ênfase está agora na cura. O milagre é o meio. A expiação é o princípio e a cura é o resultado. Falar de um milagre de cura é combinar duas ordens de realidade de maneira imprópria. A cura não é um milagre. A expiação ou milagre final é um remédio e qualquer tipo de cura é um resultado. O tipo de erro ao qual é aplicado a expiação é irrelevante. Toda cura é essencialmente liberação do medo. Para empreender isso, tu não podes estar amedrontado. Não compreendes a cura devido ao teu próprio medo. Um passo importante no plano da expiação é desfazer o erro em todos os níveis. A doença ou a mentalidade que não está certa é o resultado da confusão de níveis, porque sempre acarreta a crença em que o que está fora de lugar em um nível pode afetar de maneira adversa um outro. Nós nos referimos ao milagre como o meio de corrigir a confusão de níveis, pois todos os equívocos têm que ser corrigidos no nível em que ocorrem. Só a mente é capaz de errar. O corpo pode agir de forma errada apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. O corpo não pode criar, e a crença em que possa um erro fundamental produz todos os sintomas físicos. A enfermidade física representa uma crença na mágica. Toda distorção que deu origem à mágica baseia-se na crença segundo a qual existe uma capacidade criativa na matéria que a mente não pode controlar. Esse erro pode tomar duas formas. Pode-se acreditar que a mente pode criar de forma equivocada no corpo ou que o corpo pode criar de forma equivocada na mente. Quando fica compreendido que a mente, o único nível de criação, não pode criar além de si mesma, nenhum desses dois tipos de confusão precisa ocorrer. Só a mente pode criar, porque o espírito já foi criado e o corpo é um instrumento de aprendizado para a mente. Os instrumentos de aprendizado não são lições em si mesmos. Seu propósito é meramente facilitar o aprendizado. O pior que um uso faltoso de um instrumento de aprendizado pode fazer é falhar em facilitar o aprendizado. Ele não tem nenhum poder em si. Ele não tem nenhum poder em si mesmo para introduzir erros fatuais de aprendizado. O corpo, se compreendido de forma adequada, compartilha da invulnerabilidade da expiação, no que se refere às defesas de dois gumes. Isso não se dá porque o corpo seja um milagre, mas porque não está inerentemente aberto à interpretação equivocada. O corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. As capacidades do corpo podem ser, e com frequência são, supervalorizadas. Todavia, é quase impossível negar a sua existência nesse mundo. Aqueles que o fazem estão engajando-se em uma forma de negação particularmente indigna. Aqui, o termo indigna subentende apenas que não é necessário proteger a mente negando o que não é mental. Se alguém nega esse aspecto desafortunado do poder da mente, esse alguém está também negando o próprio poder. Todos os meios materiais que aceita como remédios para enfermidades corporais
são reafirmações de princípios mágicos. Esse é o primeiro passo para se acreditar que o corpo faz as suas próprias enfermidades. O segundo passo equivocado é tentar curá-lo através de agentes não criativos. Contudo, não decorre daí que o uso de tais agentes com propósitos corretivos seja mau. Às vezes, a enfermidade tem um controle que é suficientemente forte sobre a mente para tornar a pessoa temporariamente inacessível à expiação. Nesse caso, pode ser sábio usar uma abordagem de transigência para com a mente e o corpo, na qual, por algum tempo, se acredita que a cura venha de alguma coisa de fora. Isso é assim porque a última coisa que pode ajudar aquele que tem a mente disposta ao que não é certo ou doente é fazer algo que aumente o seu medo. Esses já estão em um estado debilitado pelo medo. Se são prematuramente expostos a um milagre, podem ser precipitados ao pânico. É improvável que isso ocorra quando a percepção invertida induziu a crença em milagres são assustadores. O valor da expiação não está na maneira na qual ela é expressa. De fato, se é usada de forma verdadeira, inevitavelmente vai ser expressada do modo que for mais útil para quem recebe, seja ele qual for. Isso significa que um milagre, para atingir sua plena eficácia, tem que ser expressado em uma linguagem que aquele que recebe possa compreender sem medo. Isso não significa necessariamente que esse é o mais elevado nível de comunicação do qual ele é capaz. Significa, contudo, que é o nível mais alto de comunicação do qual ele é capaz agora. Todo o objetivo do milagre é elevar o nível da comunicação e não descê-la para aumentar o medo. Lição 11. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Essa é a primeira ideia que temos que está relacionada com uma fase principal do processo de correção: a reversão do modo de pensar do mundo. Parece que o mundo determina o que percebes. A ideia para o dia de hoje introduz o conceito de que os teus pensamentos determinam o mundo que vês. Fica contente, de fato, por praticar a ideia na sua forma inicial, pois nessa ideia a tua liberação está assegurada. Nela está a chave para o perdão. Os períodos de prática da ideia para o dia de hoje devem ser empreendidos de um modo um pouco diferente dos anteriores. Começa com os olhos fechados e repete a ideia lentamente para ti mesmo. Em seguida, abre os olhos e olha ao teu redor, para perto e para longe, para cima e para baixo, para qualquer lugar. Durante o minuto aproximado que vais passar usando a ideia, meramente repete para ti mesmo, estando seguro de fazê-lo sem pressa e sem nenhuma sensação de urgência ou esforço. Para fazer estes exercícios com o máximo benefício, teus olhos devem mover-se de uma coisa para outra de forma razoavelmente rápida, já que não devem deter-se em nada em particular. Contudo, as palavras devem ser usadas sem pressa, até mesmo de maneira descansada. A introdução a essa ideia em particular deve ser praticada da forma mais casual possível.
ela contém o fundamento para a paz, o relaxamento e a libertação de preocupações que estamos tentando conseguir. Ao concluir os exercícios, fecha os olhos, repete a ideia lentamente para ti mesmo mais uma vez. Hoje, 3 períodos de prática provavelmente serão suficientes. Todavia, se houver pouco ou nenhum mal-estar e te sentires inclinado a fazer mais, até mesmo 5 períodos podem ser empreendidos. Mais do que isso, não é recomendado. Então, com os olhos fechados, você vai repetir a ideia lentamente. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Abra os seus olhos, olhe ao seu redor, para perto, para longe, para cima, para baixo, para qualquer lugar. Fica olhando tudo ao seu redor, um pouquinho de velocidade, mas sem esforço. Isso mesmo. Não se prenda a nada, simplesmente vá passando o seu olhar para tudo e os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Isso. Agora fecha os olhos novamente e vamos repetir mais uma vez. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. É isso. Então, hoje você vai realizar esse exercício de 3 a 5 vezes, o que você se sentir mais confortável. E para facilitar, você pode escrever na sua mão, printar a tela, mandar naquela conversa do WhatsApp, que vai facilitar com que você acesse com facilidade. Então, cria uma conversa com você, fixa ela no teu WhatsApp, envia esse vídeo para você. Para cada vez que você abrir o seu WhatsApp, a primeira coisa que você faça seja ouvir essa lição novamente. Pronto. Simples assim. A gente sabe que a gente tem a resistência, né? Que é o quê? Essa força que quando a gente está buscando evoluir, ela vem para extrair de nós a nossa vontade. Então, essa força que faz com que eu me esqueça, faz com que eu não dê prioridade e acontecem 1000 coisas durante o dia, né? Então, são todas resistências para eu não fazer o que eu me comprometi. Se eu já sei que existe essa resistência, se eu já sei que eu posso me esquecer, quais ferramentas eu posso utilizar ao meu favor para que eu não me esqueça? Pode ser um alarme, pode ser a conversa no WhatsApp, pode ser o print da tela e colocar como fundo da tela do seu celular, pode ser escrever na mão, pode ser um post-it, enfim, você vai encontrar qual é o caminho que você vai utilizar, sabendo que você pode falhar. Então, como eu me previno, como eu me preparo para que não haja essa falha. Combinado? Salva esse vídeo, escreve aqui nos comentários que dia que você está chegando por aqui, que dia que você está realizando essa lição e como é que está sendo fazer essas lições aí junto comigo, certo? E nos vemos amanhã no próximo vídeo.